Very briefly, I would like to highlight the importance and value of freedom of religion or belief. De maneira muito breve, eu gostaria de destacar o valor da liberdade religiosa e dos direitos humanos. Religious freedom is essential for peace and prosperity in every nation. O objetivo da liberdade religiosa é, primariamente, trazer o progresso para cada povo e nação. And this is not something that is done in isolated in each nation. E não é algo que possa ser feito de maneira isolada por uma nação ou outra. The global community A comunidade global has taken enormous and significant steps já tomou passos gigantescos e muito significativos in crafting instruments, em elaborar instrumentos, and I'm thinking of covenants and treaties in particular. e eu estou me falando de pactos e tratados, And of course, the most well-known will be the Universal Declaration of Human Rights, e talvez o mais conhecido seja a Declaração dos Direitos Universais do Homem, in particular Article 18, e de maneira particular o artigo which 18, speaks about freedom of thought, conscience, and religion, que fala sobre liberdade de pensamento, consciência e religião, including freedom to worship and teach religion, incluindo a liberdade de adorar e de ensinar a religião, even freedom to change one's religion. inclusive a liberdade de mudar de religião. And it is appropriate to remind people that it is also a freedom to have no religion at all, if one chooses so. E também seria interessante lembrar que existe também a liberdade de não ter uma religião, se a pessoa assim escolher. You have another instrument, which the International Covenant on Civil and Political Rights in particular. Nós temos também um outro instrumento que é International Covenant on Civil o and Political Pacto Rights. Internacional de Direitos Civis e Políticos. And you have several other covenants. Existem muitos outros pactos. In the time that is allowed to me this evening, No tempo que me foi dado, I would like to take what is happening at the United Nations eu gostaria de mencionar o que tem sido feito nas Nações Unidas to explain the importance of religious freedom. para falar sobre o que tem sido feito sobre a liberdade religiosa, para promover a liberdade religiosa. It is not by chance that it was in 1948 that the Universal Declaration of Human Rights was crafted. Não foi por acaso que foi em 1948 que a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi elaborada. Europe has gone through enormous trauma, A Europa passou por enormes traumas, and even the rest of the world. e mesmo o restante do mundo. 2 world wars. 2 guerras mundiais. And if you take a country like France, 2 occupations. E se você pensar num país como a França, 2 ocupações. A whole generation literally sacrificed. I'm talking about millions of young people. E toda uma geração, eu me refiro a milhões de pessoas que foram sacrificadas por causa desses eventos. So nation gathered and say there must be a better way. Então, as nações se reuniram e disseram, deve existir um caminho melhor. And one has to take into consideration the fact of religious wars prior to that. E também podemos mencionar as guerras religiosas, To a point that some people in France, before crafting the law of 1905, were saying civil peace is too important to leave in the hands of religious people. e é importante mencionar tudo isso porque em 1905, Okay. In 1905 in France, some people, before crafting the law for the separation of em church and state, 1905, depois que eles fizeram em 1905 a lei na França para definir a separação entre igreja e Estado, came to the conclusion, because of religious wars, então por causa dessas guerras, né, antes de fazer essa separação, eles chegaram à conclusão they came to the conclusion that civil peace was too important to leave in the hands of religious people or religions. Por causa de todas essas guerras, chegaram à conclusão que não podiam deixar nas mãos das pessoas religiosas a paz civil. So nations gathered Então as nações se reuniram after World War II. depois da Segunda Guerra Mundial. And the United Nations actually was founded on 3 major pillars. E a Organização das Nações Unidas foram fundadas
em 3 pilares principais. The first pillar, peace and security. O primeiro pilar, paz e segurança. And again, because of the previous wars. E também por causa das guerras prévias. The second pillar, O segundo pilar, development or justice. desenvolvimento e justiça. Because people realize that there will be no peace or security if there is no development, if there is no justice. As pessoas se deram conta que não haveria desenvolvimento se não houvesse justiça. And then you have the third pillar, Então temos o terceiro pilar, human rights. os direitos humanos. That pillar can also be divided into 3. Este Pillars. pilar pode ser subdividido em 3 pilares: Human dignity, dignidade humana, personal equality, igualdade pessoal, individual freedoms. liberdade individual. So we can see these 3 pillars Podemos então ver esses 3 pilares are founded in a way fundados de tal forma fundamentally to uphold human dignity. para erguer a dignidade humana. Now, if we focus on the third pillar in particular, Se nós voltarmos o nosso olhar para o terceiro pilar, there we will talk about very briefly religious liberty. nós vamos ver ali muito brevemente sobre a liberdade religiosa. But concerning the second pillar, you have heard about the Millennium Development Goals, for example. E relacionado com o segundo pilar, talvez vocês já ouviram sobre os alvos de desenvolvimento para o milênio. All these goals are connected somewhat to human dignity. Todas essas metas estão ligadas à dignidade humana. To eradicate extreme poverty and hunger. O primeiro alvo é erradicar a fome e pobreza extremas. Achieve universal primary education. Alcançar a educação primária universal. Promote gender equality and empower women. Promover a igualdade entre os sexos e também empoderar as mulheres. Reduce child mortality rates. Diminuir o índice de mortalidade infantil. Goal number 5, improve maternal health. E melhorar a saúde da mulher. 6, combat HIV, AIDS, malaria and other disease. Combater HIV, AIDS, malária e outras doenças. Goal number 7, ensure environmental sustainability. E o 7º alvo, garantir a sustentabilidade do meio ambiente. And finally, develop a global partnership for development. E finalmente, desenvolver uma parceria global para o desenvolvimento. So we can see all these pillars Podemos ver então que todos esses pilares are purpose to make people's lives better. têm como objetivo fazer com que a vida das pessoas seja melhor. Now, when we come to the third pillar, in particular, religious, human rights and religious freedom, Quando nós então chegamos ao terceiro pilar, que especificamente fala sobre liberdade religiosa, the concept of individual freedom o conceito de liberdade individual is actually also based on 3 pillars. também está fundamentado em 3 pilares: Freedom from fear, liberdade do medo, freedom from want, liberdade da privação and freedom to live in dignity. e liberdade para viver em dignidade. And you see again this concept of human dignity E mais uma vez nós vemos aí o conceito da dignidade humana present in each pillar. presente nesses pilares. But why is it important? Por que é importante? Why do we do what we do? Por que procedemos assim? Why is religious liberty important? Por que a liberdade religiosa é importante? What it means to be human O que significa ser um ser humano? is connected to the freedom of thought. Essa definição de ser humano está ligado à nossa liberdade de pensamento, Freedom of choice. livre-arbítrio Freedom to make decisions. e liberdade de tomar decisões Freedom to change opinions. e liberdade de mudar de opiniões. If people are not granted the freedom to make their own choices, Se as pessoas não têm esse direito de tomar as suas próprias decisões, then they live as subhumans. então eles estão vivendo numa condição subhumana. But what is the foundation of this dignity? Mas perguntamos, qual é o fundamento dessa dignidade? Religious freedom is a constitutional right. We know that. Nós sabemos que a liberdade
um direito constitucional, and lawyers help us tremendously e os advogados nos ajudam to tremendamente bring clarity to this very complex issue. para nos esclarecer essa questão tão complexa. But religious liberty No entanto, a liberdade religiosa is also grounded in something that is unique to every person. ela está fundamentada em algo que é muito singular, único a cada pessoa. I will not elaborate on that this evening. Não vou ter tempo de realmente discutir muito sobre esse tema, Literally, each world religion mas literalmente cada religião do mundo address the issue of human dignity. aborda a questão da dignidade humana. If you ask a Hindu, Se você perguntar a um hindu, por why exemplo, should we respect people? por que deveríamos respeitar as pessoas? From their inner logic, from the inner logic of their religion, Dentro da lógica interna da religião, they think that the soul, Atman, as they call it, eles vão dizer que a alma do homem is divine. é divina. So they respect human beings Por essa razão, eles vão respeitar o because ser of humano what they believe is part of Brahman. por causa do que eles creem que é o Brahman. People may not agree with what they believe, As pessoas podem não concordar com o que eles creem, but they have in their tradition ways to uphold human dignity. mas eles têm na tradição deles maneira de exaltar a dignidade humana. Even the way they greet one another by saying namaste, for example, Mesmo na maneira como eles cumprimentam, a namastê, literally from your grace, is something that is that evoke human dignity. isto evoca a dignidade humana. Muslims, the same. In their tradition, have the statement that God has bestowed upon every human being dignity or honor. O islamismo, por exemplo, em seus escritos, ele fala que Deus concedeu ao homem a dignidade. And we could elaborate about Buddhism and other world religions. E poderíamos falar isso sobre outras religiões, como o budismo. I happen to be part of a Christian tradition Eu faço parte de uma tradição cristã that is grounded on the Judeo-Christian scriptures. que está fundamentada na tradição judaico-cristã. And there, if we ask the question, what is the foundation for human dignity? E se buscarmos na tradição judaico-cristã a razão para a dignidade humana, We find something extraordinary that also uphold human dignity. vamos encontrar nessa tradição algo muito maravilhoso que valoriza a dignidade humana. From the first pages of the Bible, it says, Desde as primeiras páginas da Bíblia, lemos: God created humans in his image. Deus criou o homem à sua imagem. So, the dignity of human beings Portanto, a dignidade dos seres humanos is connected to the person of God. está ligada à pessoa de Deus. Who God is defines who humans are. Quem Deus é, define o que o ser humano é. Not that humans are God, no. Não significa que o ser humano é. But Seja Deus, God, by the incarnation, models what it means to be human. mas Deus, por meio da encarnação, forneceu um modelo do que significa o ser humano. There is one way that the book of Proverbs illustrates this in a very dramatic manner. O livro de Provérbios ilustra este ponto de uma maneira muito dramática. In Proverbs 14:31, for example, Em Provérbios 14, verso 31, por exemplo, it says, "Whoever oppresses a poor man insults his maker." quem quer que insulte um homem pobre, insulta o seu Criador. Proverbs 17:5, "Whoever mocks the poor insults his maker." Provérbios 17, 5, quem quer que desprezar ou ridicularizar o pobre, insulta o seu Criador. So God, according to these scriptures, Judeo-Christian tradition, identifies with human beings. Então, de acordo com a tradição judaico-cristã, por meio da Bíblia, a gente vê Deus se identificando com o ser humano. That actually makes every human person sacred. Isto faz com que cada ser humano seja sagrado. When we meet people, Quando encontramos as pessoas, we are not just meeting people. não estamos simplesmente encontrando ou cumprimentando pessoas. Listen to what Jesus himself says, for Vamos ver o example. que o próprio Jesus diz. Whenever you did this to the least of my brothers, you did it to me. Quando
fizerdes a um destes meus pequeninos, a mim o He fizestes. identifies with the hungry, the thirsty, the stranger, the naked, the sick, the prisoner, for example. Em Mateus 25, por exemplo, nós vemos Jesus se identificando com o prisioneiro, com o pobre, com o cego e com o nu. But there is another aspect that I would like to underline briefly. Há também um outro aspecto que eu gostaria de enfatizar brevemente. People are usually divided, As pessoas em geral estão divididas. and the history of our world is really a history of division. E a história da humanidade é uma história de divisão. However, Contudo, the truth of a same humanity, the truth of the same humanity, a verdade da humanidade, of a shared dignity, de compartilhar a dignidade. makes us look at people in a different way. Então, este pensamento nos faz olhar para as pessoas de maneira diferente. Human beings are sacred. Os seres humanos são sagrados. Another way to put this is that they are temples of the Holy Spirit. Uma outra maneira de falar isso é que o ser humano é o templo do Espírito Santo. And because of that, E por causa disso, every person ought to be respected, cada pessoa deve ser respeitada, not violated, não violada, not deprived of his or her rights. não desprovida de seus direitos. Why? Por quê? Because those rights are grounded in the definition of what it means to be human. Porque estes direitos estão fundamentados na própria definição do que significa ser um ser humano. When we promote religious freedom, Quando nós promovemos a liberdade de we are religião, also saying this. nós também estamos falando isso. Coercion should have no place. Coercion should have no place among us. Coercion. For A some repressão não deve ter lugar. people, freedom is important A liberdade é importante, because love cannot be forced. porque o amor não pode ser forçado. And this is why we do all we can to uphold religious freedom. E é por essa razão que nós fazemos de tudo para defender a liberdade Because religiosa. whoever has religious freedom Porque quem quer que tenha liberdade religiosa, has freedom of thought, tenha liberdade de pensamento, freedom of conscience, liberdade de consciência, freedom of expression, liberdade de expressão and freedom to relate to others meaningfully. e a liberdade de se relacionar com os outros de maneira significativa. So I thank all of you Eu agradeço todos vocês for the opportunity pela oportunidade to make the world a better place, de contribuir para fazer o mundo um lugar melhor. to start respecting every person, Respeitar cada pessoa and to start upholding the dignity of every human being. e começar a levantar a dignidade do ser humano. I thank you very much.